Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no Evangelho de Marcos, Jesus faz uma pergunta, né? Ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. E o texto diz assim, Marcos capítulo 9, versos de 33 a 37. O texto nos diz assim: Eles foram para Cafarnaum. Já em casa, Jesus perguntou: O que vocês discutiam pelo caminho? O silêncio foi constrangedor, porque eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior. Ele se assentou, chamou os 12 e disse: Saibam que quem quiser ser o primeiro ficará por último e será servo de todos. E ele pôs uma criança no meio da sala e, pegando-a nos braços, disse: Quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo, recebe-me também. Mas que isso recebe o próprio Deus que me enviou. Essa é uma pergunta, né, que nos acompanha sempre. Quem é o maior? O ser humano tem essa tendência, né? Ele quer sempre ser o maior. Alguém já disse que todo menino, toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei. Só Deus quis ser menino. Ou seja, no reino de Deus existe essa inversão. No reino de Deus o reino de Deus é uma contracultura. E nessa contracultura do reino de Deus, quem quer ser o maior vai ser o menor. Aquele que quer ganhar vai perder. E aquele que vai ter vida, ele vai ter que morrer. Esse é o reino de Deus. E Jesus deixa isso muito claro. E é interessante a gente ver no texto que Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece o mais íntimo de nós. Às vezes, nós fazemos algumas coisas tentando enganar, tentando dizer que a gente quer fazer outra coisa, mas tem uma intenção que é maligna no nosso coração. E esse texto nos mostra que os discípulos não eram diferentes de nós. Eles vinham caminhando, Jesus estava um pouquinho afastado deles, com certeza, e a conversa deles é quem é o maior. Eu imagino o seguinte, Pedro falando, não, o maior sou eu falo mais que todos. João falando, não, o maior sou eu. Por que eu sou maior? Porque eu sou aquele que eu sou mais chegado de Jesus. E os outros, cada um tinha um argumento, né, querendo ser o maior. E aí Jesus pergunta, vem cá, o que vocês estavam discutindo? Deus tem a mania, né, e Jesus sendo Deus, de fazer essas perguntas que nos desconcertam. Quando Adão e Eva estão fugindo de Deus lá no paraíso, Deus pergunta, Adão, onde você está? Quando Caim mata Abel, Deus pergunta, onde está o seu irmão? Essas perguntas nos desconcertam, porque elas mexem com a gente. E Jesus pergunta, vem cá, o que vocês estavam falando? E é interessante que a tradução de Eugene Peterson diz que o silêncio foi constrangedor. Ou seja, a vergonha bateu. Por quê? Eles estavam discutindo quem era o maior. Ou seja, quem seria mais poder, quem era aquele que ia fazer mais. E isso, infelizmente, é algo que nós seres humanos temos muito em nós. O desejo de ser reconhecido, o desejo de ser amado, o desejo de que as pessoas saibam que eu sou o maior. É interessante a gente ver que muitas vezes, né, nós evangélicos gostamos da frase, aqui está conosco o grande servo do Senhor. Você sabia que é um contrassenso? Se é grande, não é servo. Se é servo, não é grande. E outra coisa, né? Trata um servo como servo para ver se ele age. Uma coisa é chamar de grande servo, a outra é dar a ele o tratamento de servo. Você vai ver que a conversa muda substancialmente. Aí Jesus se assentou e disse para eles, saibam que quem quiser ser o primeiro ficará por último e será servo de todos. Esse é o valor do reino de Deus. Aquele que quer liderar, ele tem que ser servo. Essa história de o líder achar que ele é o executivo, que ele é aquele que tem que ser honrado, não, ele tem que ser honrado, para com isso. Nós somos servos e servo não tem honra, servo faz. E é isso que o Evangelho nos ensina. Você quer ser um cristão autêntico, você quer ser um cristão verdadeiro, não procure os melhores lugares. Saiba que o lugar que está reservado a você é lá no final da fila. Saiba que as pessoas não vão reconhecê-lo. E mais, você não vai fazer nada para ser reconhecido pelas pessoas. Você vai fazer simplesmente porque é a vontade de Deus que você faça. Isso é o que é fundamental nas nossas vidas. Por isso,
Deixe de lado isso. Entre na contracultura do Evangelho. Para você viver, você vai ter que morrer. Só tem vida aquele que morre. Jesus disse que a semente, se ela não morrer, ela não germina. E aí ela morre de vez. Para que ela possa germinar, ela tem que morrer. E para que eu e você possamos viver a vida do reino, nós temos que viver para o nosso ego. Nós temos que matar esse ego doente, que é o egoísmo. Nós temos que lembrar que nós não somos os maiores. E mais, lembrarmos sempre que é Deus, o grande Deus que nos alcança. Por isso, pense nisso. Pare de se perguntar, eu sou maior? Eu vou ser honrado? O que eu ganho com isso? Não, não, não. Lembre-se do seguinte, nós seremos os últimos da fila, se nós quisermos ser os primeiros com Deus. É assim que a coisa acontece. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com você e eu volto na quinta-feira, se Deus quiser. Fique em paz.